Muito bom dia, vamos começando a coletiva pré-jogo, técnico Leandro Melich. Primeira pergunta, GR de Oliveira, Blue Sports. Bom dia, professor. Como é que foi a semana de trabalho, antes de mais nada? Tudo certo? Tudo bem, GR, tudo bom. A gente fez uma boa semana, a gente conseguiu recuperar bem os atletas que jogaram. Conseguimos fazer tudo que foi planejado, né? Isso que a gente sempre espera quando a gente planeja uma semana de treino. A gente conseguiu atingir todos os objetivos. Ainda temos o treino de amanhã ainda para ajustar os últimos detalhes, né? O plano de jogo para que a gente possa fazer uma boa partida no domingo. Professor, gostaria que o senhor pudesse falar sobre esses dois reforços que foram anunciados essa semana. Tivemos um goleiro jovem de 20 anos emprestado do Marcílio Dias e tivemos também um atacante jovem, mas com experiência, revelado no Santos, com passagem por clubes como Cuiabá, da Série A. Pode falar um pouquinho desses dois jogadores, qual que é a expectativa deles agora nesse elenco do Beck? O João goleiro, a gente fez um amistoso contra o Marcílio Dias, né? E ele se portou muito bem. E em conversa lá a gente viu que tinha a possibilidade de trazer, a gente estava precisando qualificar ainda mais, né? Então hoje a gente tem 4 goleiros de um bom nível e eu acredito muito em competitividade. Então a gente trouxe mais um goleiro de bom nível e isso aumenta a competitividade para os 4. Então isso eu acho muito, muito válido, né? E é o que a gente sempre fala aqui, deu brecha, o outro vai entrar e não vai sair mais. Então, a princípio o Gladson tá se portando bem, está conseguindo dar conta do recado, mas a gente tem certeza que hoje a gente tem 3 caras ali na sombra, caras que estão trabalhando bastante, que não estão acomodados com a reserva, né? Estão querendo espaço e é assim que a gente consegue aumentar a competitividade, a gente está bem satisfeito com os 4. E o Caio, eu conheci o Caio no Audax ainda, antes de ir para o Santos. E era um talento, um cara que tinha uma facilidade de fazer gol muito grande. E o Caio teve alguns problemas de lesão, né? E quando o pessoal me perguntou a respeito do Caio, eu já conhecia não só o atleta como a pessoa também. Eu achei que valeria a pena a gente tentar resgatar, né, todos os quesitos que o Caio tem, né? Então o Caio ele está aqui desde o começo, mas a gente estava sentindo, preparando, indo com calma, porque ele teve uma sequência de 3 lesões aí no mesmo pé muito grave. E realmente isso atrapalhou a vida dele nos últimos anos, né? Mas a gente sabe que é um talento e a gente não pode desperdiçar talento. Então, o Caio vem treinando no mesmo nível do grupo há 2 semanas já. Então, a gente acredita que hoje, depois de 2 meses, né? A gente vai completar 2 meses de trabalho, que ele está apto a poder já participar dos jogos, né? E a gente fica feliz porque cai no mesmo caso dos goleiros. O Caio é um cara que vai dar sombra para o Patrick e para o Luqueta. Isso aumenta o nível deles. Então essa competitividade entre os 3 está causando treino mais concentrado, está causando empenho maior, está causando uma briga muito boa e a gente fica feliz porque no final das contas nós que vamos ser recompensados, né? Então é um cara que eu acredito muito, que eu conheço e acima de tudo é um cara que quer, né? A gente fica muito feliz e a gente espera que ele possa, a hora que entrar, dar conta do recado e poder mostrar realmente que é um atleta de alto nível que pode ajudar o Blumenau a atingir os objetivos. Falar do confronto contra a equipe do Tubarão, é um cenário diferente do que o Blumenau viveu aí nas 2 primeiras rodadas, que jogou as 2 primeiras partidas no SESI, né? A pergunta mantém a mesma equipe que saiu jogando nos 2 primeiros jogos? O que tu espera do Tubarão em relação a esse confronto com o Blumenau? Porque o Tubarão também está na mesma prateleira do Beck, ou seja, brigar para subir para a Série A do Campeonato Catarinense. A gente sabe que é um cenário diferente, né? Na casa do Tubarão, porém com um campo muito bom, em boas condições de jogo. Isso nos deixa bem tranquilos que a gente vai poder ir lá e jogar em alto nível com o Tubarão. A gente sabe que é uma equipe que foi montada para atingir o objetivo de acesso, né? E eles fizeram um bom primeiro jogo, né? Assim, de ativação, de agressividade muito grande. A gente não sabe como é que vai ser contra nós, a gente só pode imaginar, mas só na hora mesmo, né? Então a gente preparou a equipe, ainda com dúvidas porque a gente teve 2 probleminhas de lesão dentro da semana.
Então, teve atletas titulares que não treinaram ontem, não treinaram na quarta-feira, e aí a gente põe eles em campo hoje, e amanhã no último treino a gente vai colocar em campo novamente para poder decidir a equipe. Então, a gente ainda não sabe se vai poder contar com eles ou não. Lógico que a gente treinou outras opções, mas a gente ainda aguarda o treino de amanhã para poder tomar essa decisão, né? Mas eu fico feliz porque eu acho que no domingo a gente vai ter um jogo de alto nível, né? Tubarão é uma equipe muito bem montada e muito bem treinada, assim como a nossa. Então, eu tenho certeza que a partida vai ser de alto nível estratégico, e a gente espera que a gente possa fazer um bom jogo. Professor, a gente viu o Beck saiu perdendo no jogo passado e acabou virando o jogo, e isso mostrou a força mental também desses jogadores que, apesar de ter saído atrás, não desanimaram, foram para cima. O Beck conseguiu virar o jogo, ganhou o segundo jogo, agora são 2 rodadas, 6 pontos, um começo muito animador. Para a gente fazer um pequeno resumo para a torcida dessas 2 primeiras rodadas, desse começo de período, o que o senhor está bem satisfeito olhando para a equipe e vê já que está formado, e o que ainda o senhor vê que precisa ser um ponto mais olhado, onde precisa ser mais trabalhado dentro desse time? A gente fica feliz que a gente vê evolução, né? Acima de tudo, a gente tem um modelo de jogo a ser feito, né? Uma metodologia de trabalho sendo aplicada, e a gente vê a cada dia evolução. Então, quando você vê evolução, você fica confiante, né? E ainda mais a evolução vem junto com os resultados, né? Mas a gente sabe que a gente tem um terceiro jogo de alto nível novamente, né? Então, a gente espera continuar evoluindo, né? Então, isso nos deixa tranquilo, para que a gente possa falar, não, realmente é o caminho certo, né? Então, os atletas se mostraram muito tranquilos, a comissão também, então, que eu falo que isso é muito espelho, né, de todo o processo. Então, tomamos o gol, mas fomos equilibrados, soubemos manter a calma para que tivesse capacidade de mudar o jogo, né? E conseguiram, né? Isso é muito bom. Então, continuar com esse mental, com essa tranquilidade que é importante, e poder cumprir com os nossos objetivos, com o nosso modelo de jogo dentro de um adversário muito forte, né? Acho que esse é o grande desafio. A gente espera que eles possam se comportar bem e poder executar ainda melhor. Para encerrar minha fala, minha pergunta também, quero desejar já boa sorte no jogo de domingo, né? Você falou que mais ou menos, né, tem um pensamento em relação de como o Tubarão vai vir jogar contra o Blumenau Esporte Clube. Se espera um Tubarão propondo o jogo, até em função do resultado não tão positivo que veio na estreia dele contra o Metropolitano na última jornada. Existe um risco de você mudar até a forma de jogar, da forma como você jogou nas 2 primeiras vezes, para esse confronto especificamente contra esse Tubarão? Eu comentei já em outras oportunidades que a gente tem um modelo de jogo que eu gosto de aplicar, né? Como o Sandro também tem o dele lá, né? Então, eu acredito que ele deve manter a ideia e a forma de pensar o futebol que ele tem, que é um jogo de proposição, né? E eu também tenho o meu. Lógico que a gente tem que saber os momentos, né? E isso eu prego muito sobre isso também, da gente aprender um pouquinho dos momentos que a gente tem que manter o nosso modelo, momentos que a gente tem que abrir mão um pouquinho do nosso modelo. Mas eu acredito, e a tendência é que a gente faça um bom jogo de confronto mesmo estratégico, né? A gente sabe que o Sandro cuida bastante disso, a gente também cuida daqui. Então, eu acredito que a gente vai ver um alto nível de jogo estratégico, e o grande lance é você tentar impor a sua metodologia, o seu modelo em cima do adversário, que eu acredito que é o que o Tubarão vai tentar fazer, e nós vamos tentar fazer daqui também, né? Então, a gente espera, e eu espero mesmo que seja um bom jogo, um jogo de alto nível, para que a gente possa ter um bom espetáculo, e é lógico que a gente espera que a nossa estratégia seja melhor que a do adversário, né? Mas isso só no domingo, depois do jogo, para a gente poder saber se as estratégias foram boas, mas eu tenho certeza que a gente vai ver um jogo de alto nível. Para terminar da minha parte também, questão só de preparação, finalizando a preparação agora, amanhã ainda o Blumenau ainda treina antes da viagem. O que muda na semana dessa questão de ter que viajar, ir para outra cidade, diferente de quando a gente faz um jogo aqui em casa, que é mais perto, é mais tranquilo? Como que o senhor lida com o atleta, e se tem alguma diferença na questão da abordagem de treinamento, da abordagem da rotina para um jogo fora de casa, diferente de um jogo dentro de casa?
Eu acho que não, a semana ela foi normal, né? Como se fosse um jogo em casa mesmo, né? Mas a grande diferença é que a gente tem um dia a mais, a gente teve um dia a mais, né? E isso para nós é bom porque a gente possa fazer o nosso planejamento semanal bem feito. E então a gente sabe que a gente vai viajar amanhã, mas não muda em nada nessa situação. A gente jogou no sábado, jogo domingo, então a gente teve mais que uma semana de trabalho para recuperar os atletas, que é muito importante, né? Recuperação e depois trabalho. Então, nesse caso de domingo, a gente viaja, treina, viaja, está tranquilo, é uma programação normal, como se a gente estivesse jogando em casa, né? Então, o planejamento dessa vez vai ser feito normalmente, sem nenhuma alteração, independente do jogo fora, né? Obrigado, professor, e aos colegas.